Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Fato do dia: Patrícia Leles procurada pelo FBI. Quem é Patrícia Leles? Calma, que eu vou te explicar tudo. Se você já é fã do Narrativas Antagonistas, você sabe que hoje está quente. Deixa aqui o seu like e compartilha esse vídeo com alguém. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu vou te explicar como é que funciona o Narrativas Antagonistas. Primeiro, eu trago os fatos. Depois, a narrativa da esquerda. Então, a narrativa da direita e a minha opinião. E aí é óbvio, eu peço que você deixe a sua opinião para mim depois do vídeo. Combinado? Vamos lá! Patrícia Leles procurada pelo FBI. Se você acompanha política, às vezes você se lembra mais ou menos quem é, talvez você não se lembre, mas eu vou te lembrar. Essa é a notícia que saiu hoje, que Patrícia Leles está sendo procurada pelo FBI por fraude contra pessoas que queriam passaporte americano, que queriam morar nos Estados Unidos. Ela se fazia passar por advogada de imigração, morando no Texas, e teria dado golpes de mais de 700 mil dólares, uma quantia que chega, sei lá, a uns 3,5 milhões de reais por aí. E foi sair essa notícia que o mundo político explodiu, porque no mundo político tem um monte de história da Patrícia Leles. O FBI está procurando ela, mas ela está no Twitter, ativa. Ela publicou o seguinte: Olá, Twitter e várias pessoas que não conheço, mas acreditam que eu devo explicações de algo. Sim, o FBI nos Estados Unidos está me procurando, mas já sabem exatamente onde estou como exilada política. Foram meses de perseguições e falsas acusações. Meu suposto crime, não aceitei que me fizessem de bode expiatório contra aqueles que considero como meus irmãos por cultural e principalmente por lado político, e sim, roubei todas as provas que pude para mostrar o meu lado da história e garantir minha segurança. E esses documentos já foram entregues ao governo que me garantiu asilo político. E agora, publicamente, de forma segura, posso dizer fuck USA. E até que fim estou fora deste país de merda. Se quiserem, podem me matar, mas eu jamais iria contra o meu próprio povo, ainda mais para dar informações aos Estados Unidos. Agora eu vou ali curtir uma praia bem tranquila. Beijos. É o que disse a Patrícia Leles. E sim, eu tentei falar com Patrícia Leles, tentei. Mas ela me disse o seguinte: Oi, estou conversando com um jornal international grande e prometi a eles que seriam os primeiros. Depois eu posso sim, pode ser? E quem é Patrícia Leles? Patrícia Leles é uma moça que aparece na política sendo tratada como jornalista e aparece ali em fotos ao lado da família Bolsonaro. Ela era do PSC, que é o Partido dos Cristãos, era nesse meio cristão que ela circulava bastante, defendendo as ideias da família Bolsonaro. De repente, ela começa a aparecer na imprensa como a ex-namorada de Eduardo Bolsonaro. E aí as feministas adoraram, porque ela ficava contando supostas intimidades do casal. É daí que vem o apelido Bananinha. Vocês se lembram dessa história do Dudu Bananinha? É da Patrícia Leles que vem essa história. Porque ela dizia que ele tinha nojo do órgão sexual feminino e que o órgão sexual dele era bem pequeno. E isso começou a ser publicado em tudo quanto é canto. O mundo político, a esquerda começou a adorar a Patrícia Leles, que até então tomava pedrada da esquerda, porque estava aparecendo na direita. Enfim, a coisa foi evoluindo para ela dizer que estava sendo ameaçada por Eduardo Bolsonaro. É um processo em que havia provas, que era uma conversa de Telegram, e o Eduardo Bolsonaro e o advogado falaram que essa conversa nunca aconteceu, que ela montou a conversa. Mas, enquanto isso, o bate-boca dos dois por vídeo nas redes sociais comia solto. Vamos ver.
Na matéria que foi ao ar ontem, dia 13, no Jornal Nacional, a Procuradoria-Geral da República também ofereceu denúncia contra o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, por supostas ameaças a uma jornalista. Sabe por que eles estavam falando que eu estou sendo acusado de ameaçar uma jornalista? É porque se eles falam que a jornalista é a Patrícia Leles, eles já cairiam em descrédito total. Quem vive um pouquinho do mundo político sabe a fama dessa moça. E mais do que isso, sabe das suas diversas histórias, no mínimo, mirabolantes. Eu fiz aqui uma rápida busca no Google e achei algumas dessas histórias. Vou contar para vocês aqui, ó. Em 2016, no jornal Metrópolis, eles fizeram uma pesquisa e coletaram depoimentos de 24 pessoas próximas a Patrícia Leles. Abre aspas. Em cada espaço que visitou, deixou um passado marcado por narrativas mirabolantes e em um dos empregos, por exemplo, contou que seu carro tinha sido roubado e os bandidos causaram um acidente de trânsito com morte. No entanto, não havia ocorrências policiais sobre supostos crimes nem notícias nos veículos de imprensa. E não para por aí não, tá? No rol aqui dessa matéria, ainda fala que ela disse que estagiou no New York Times, disse que foi embaixadora na ONU, teve câncer no cérebro e um dos mais bizarros deles, dizendo que ela tinha um casamento marcado na Disney. Só que, oficialmente, a Disney não permite casamentos no complexo do parque de diversão. Entenderam o nível de maluquice? Bom, gente, eu vim aqui responder o vídeo absurdo do Eduardo Bolsonaro. Primeiro que eu não preciso dizer muita coisa, porque a justiça já está falando por mim, mas eu vim aqui fazer esse vídeo de uma forma bem serena, diferente dele, que nitidamente está bastante alterado, tá nervoso, mas eu vim aqui dar uma resposta bem simples. Eduardo, a justiça já está falando por mim. Não adianta você me chamar de louca, de puta, de mentirosa, porque foi justamente essa louca, essa puta, essa mentirosa, segundo você, que conseguiu te enquadrar na justiça. Então assim, Eduardo, para de dar birra na internet, vídeos de internet, não inocenta ninguém não, querido. Ano passado, quando você fez a ameaça, eu não vim aqui pra internet fazer vídeo. Eu fui aonde? Eu fui pra delegacia com os meus advogados. E assim, há um ano atrás, você ficou sabendo dessa denúncia. E há um ano atrás, você não tomou providências. Você tomou providência de fazer videozinho aí, de fazer esse showzinho, porque você viu que a justiça finalmente te pegou, né? Logo você, que se achava acima da justiça. Você e teu pai, né? Aí tem um outro caso, que esse foi pesadaço. A Patrícia Leles acusou o deputado Marco Feliciano de estupro e disse que não era a única vítima, que havia uma série de outras vítimas. E houve uma credibilidade dada a ela instantaneamente. Se a gente pegar a deputada Sâmia Bonfim, já na hora, ó, já acreditou, já botou para jogo nas redes sociais. A imprensa acreditava nela, foi ouvindo ela diversas vezes. O deputado Marco Feliciano, na época, ficou em silêncio, mas daí ele apareceu para dar um depoimento, daqueles depoimentos clássicos de político nessa situação, com a mulher do lado, e ninguém sabia o que pensar. Mas vamos ver aqui os vídeos, porque recordar é viver. O pastor Marco Feliciano me chamou para uma reunião da Uni. Eu cheguei lá e não havia reunião. E eu mandei nos grupos, gente, cadê o pessoal da reunião e tudo mais, não havia reunião no dia. E aí ele chegou, ele sentou assim do meu lado, pegou na minha mão, que se eu fosse amante dele, ele me daria um cargo alto dentro do PSC. E ele me ofereceu 15 mil de salário, acho que foi 15 mil e pouco, e eu logicamente não aceitei, ele ficou nervoso, pra mim ele estava totalmente alterado. Ele veio pra cima de mim, onde ele me deu um murro, ele me deu um chute e ele tentou tirar a minha roupa, só que nisso eu comecei a gritar, eu tava gritando muito. E tinha uma senhora que eu acho que ela iria no apartamento ao lado, perguntou, tá tudo bem aí e tal. Aí quando ela perguntou, que abriu a porta, ela viu assim, eu falei, olha, tô indo, mas foi quando eu consegui realmente sair de dentro do apartamento. Eu quero começar dizendo que não é um assunto fácil, eu vou tentar fazer isso da forma mais leve que eu conseguir. E eu vou tentar. É muito bom pontuar que eu não sou a única vítima.
eu fui a primeira vítima que tornou o caso público. Amigos, irmãos, eu estou aqui para falar finalmente do que aconteceu essa semana. Não me pronunciei antes porque no começo era só um blog comentando e o vídeo da suposta vítima desmentindo, por isso fiquei em silêncio. Boataria eu sofro todos os dias. Mas a partir de ontem teve um caso novo, teve um fato novo que foi um boletim de ocorrência. Também resolvi não falar na hora para ter acesso ao boletim, para não cometer nenhum tipo de injustiça. Depois que eu tive acesso ao boletim de ocorrência, eu quero dizer aqui para vocês que eu tenho plena confiança na justiça divina e na justiça dos homens. A justiça dos homens inúmeras vezes já me inocentou, mesmo depois de eu ter sido escrachado publicamente, porque isso já aconteceu outras vezes. E com o passar do tempo, as pessoas viram a verdade. Pena que, quando vão acusar, dão total apoio, páginas de jornais. E depois que acontece o lado contrário, quando a pessoa é inocentada, não dizem mais nada. Mas isso faz parte da nossa história do Brasil, né? Eu já me coloquei à disposição da justiça para colaborar com provas que vão provar a minha inocência nesse caso. Eu quero dizer a todos vocês que, embora esteja com o coração quebrado, embora esteja machucado, com a minha família toda sofrendo, eu não vou julgar essa moça. Eu perdoo ela. Depois, a gente teve diversos outros casos envolvendo Patrícia Leles, aí já fora da política, com ela sendo militante do PT, tá? Ela pediu desculpa para o Lula, encontrou o Lula, deu beijo no Lula, se filiou ao PT e só saiu do PT porque foi acusada de transfobia, uma acusação, no meu entender, injusta. A gente vê que motivo não falta, mas eles catam sempre a acusação de transfobia. Ok. Esses outros motivos, nada disso foi motivo, tá? Para a expulsão. E o processo do Eduardo Bolsonaro e do Marco Feliciano? Tem pareceres de psicólogas dizendo que ela é mitômana, dizendo que ela mente o tempo inteiro e ela não conseguiu provar nada daquilo que ela falava e ainda assim se provou que muita coisa do que ela falava não era verídica. Houve esse diagnóstico ali feito por gente especializada, dizendo que ela sofria de estresse pós-traumático e era mitômana. E aí começaram a aparecer outras coisas pequenas, como, por exemplo, o bebê dela. Ela tinha foto com um bebê que ela teve nos Estados Unidos. E aí aparece o pai do bebê falando, tiraram essa foto do Instagram da minha mulher, do não sei o quê, a maior briga. E acontecia isso com várias coisas que ela exibia da vida nos Estados Unidos. Aí teve o tal do pedido de casamento dela na Disney, por um tal de um noivo, que era um rapaz que apareceu depois desesperado, dizendo que não era noivo de ninguém, que não foi pedido em casamento na Disney, nada disso. E, mesmo assim, ela continuou oferecendo serviços como advogada, que tirava passaporte, tirava passaporte, não, que te ajudava nesse processo de imigração para os Estados Unidos, e muito brasileiro pagou. Porque se a acusação é de 700 mil reais, apesar de tudo isso que eu te mostrei ser público, não faltou gente para botar dinheiro na mão da Patrícia Leles. E aí, qual que é a sua opinião sobre essa história? Antes da sua opinião, vamos embora para as narrativas. Bem feito, quebrou a cara e finalmente está escancarando a doença do esquerdismo. Porque todo pilantra é assim, ele não pode ver a esquerda que ele se sente atraído. Ele acaba ali, ó, abraçando o Lula. O que o Lula abraça de pilantra não está na história. Essa Patrícia Leles está tomando o que merecia da justiça lá dos Estados Unidos, porque a justiça brasileira é, ó, unha e carne com quem? Com o PT. A justiça brasileira é petista. Então, ela não tomou nada, por quê? Porque, eu pedi desculpa pro Lula. Agora eu vou falar mal do Bolsonaro. É uma pessoa, uma cobra que se enfiou no meio conservador. Depois inventou um mundo de história sobre Eduardo Bolsonaro. Inventou a história sobre Marco Feliciano. E a esquerda ali adorando, né? Adorando a infiltrada que eles tinham mandado no meio dos conservadores. E agora, como nos Estados Unidos as coisas funcionam, aí, ó,
caiu a máscara daquilo que a gente sempre falou. Gente caloteira, gente golpista, se filia em que partido? PT, petista, amiguinha do Lula, difamadora. Cadê o verdadeiro gabinete do ódio? Cadê? Essa coisa de acusar de estupro, sabe aquela? Mexeu com uma, mexeu com todas? Não funciona para vítimas reais de direita, mas para Patrícia Leles funciona. Tá aí, ó. Caiu a máscara da esquerda, eu acho é pouco. Caiu a máscara da direita brasileira e eu tô achando é pouco. Agora nós vimos o tipo de gente que é gestada no ninho do bolsonarismo. A gente fica achando o quê? Que é só miliciano, que é só micheque, que é só gente que anda com dinheiro vivo para cima e para baixo. Mas não! Tem todo tipo de bandido. E assim, ela estava lá no ninho deles, né? Estava lá. Aí foi infiltrada para a esquerda, com uma história de vou pedir perdão a Lula e isso e aquilo, e inventou uma coisa. Aliás, a baixaria da direita, a baixaria do fascismo, ela não tem limites. Ela inventou uma história que na esquerda, onde sempre a mulher é defendida, onde a gente tem o protagonismo de mulheres importantes como a Janja, né? Como a gente vê uma Janja brilhando, você fala, é ali que se defende a mulher. E ela fez o quê? Ela inventou que tinha sido estuprada. É uma baixaria, é uma baixeza, e é óbvio que diante de uma mulher estuprada, você sempre acredita no relato da mulher, ela foi abraçada pela esquerda, e aí se revelou o que era, né? Era uma infiltrada do bolsonarismo, transfóbica, que acabou expulsa do PT. Isso já faz anos que o PT descobriu que ela era, na verdade, uma fascista infiltrada e expulsou essa mulher. Então aí, ó, agora os bolsonaristas estão fingindo que não tem nada com ela aí na internet. Não, porque ela traiu a gente. Mas isso aí é o tipo de gente que se cria só no coração do bolsonarismo. Minha opinião é que o caso Patrícia Leles mostra o tipo de pessoa que está sendo atraída pelo meio político brasileiro. Eu gostaria demais de falar que ela é uma exceção. Exceção talvez seja a ação policial, no caso, né? Porque a política brasileira, ela é um ambiente que a gente não consegue entender como tem tanta gente enrolada com a justiça. E no caso da Patrícia Leles, eu acho que tem algo que a gente pode aprender, que é o seguinte: o eleitor mimado, infantilizado, preguiçoso e reativo é quem tem trazido essas personalidades para a política. Por quê? Quando alguém fala o que o eleitor quer ouvir, quando alguém fala isso de uma forma muito simplista, atingindo as emoções porque ele é preguiçoso e fazendo com que ele não tenha de pensar, ele é reativo, ele quer falar: olha que absurdo fulano fez, olha que absurdo fulano disse. Ele vê uma coisa que ele não gosta, ele não vai tentar entender o que é aquilo ou deixar passar batido. Não, ele é infantilóide, o eleitor brasileiro. Ele vai lá, deixando de seguir em 3, 2, 1. Ou até tem os mais infantis que colocam emoji de vômito, que colocam emoji de cocô, né? O ambiente político está cheio disso. Aí alguém fala contra o político de quem ele gosta. Ah, tá com inveja. Que tipo de argumentação rudimentar, da maior precariedade cognitiva é essa? Mas a gente vê direto, adultos falando isso e sem ter vergonha de falar isso em público, né? Porque é de uma precariedade lógica e cognitiva desesperadora. Ver falar alguma coisa do político que ele gosta, ah, tá com inveja. Ou, ah, tá com tesão nele, tem vontade de dar para ele. A gente vê isso direto. Um eleitor que é assim infantilizado e não tem a consciência do quanto é infantil,
ele leva esse tipo de personalidade para a política, esse tipo de personalidade da Patrícia Leles, e ele vai colocar o seu destino nas mãos dessas pessoas. Por quê? Porque ele tem essa precariedade de raciocínio, mas ele acha que não tem. Se ele olhasse com o mínimo de senso crítico as próprias atitudes de descontrole emocional, o que leva um adulto a ver uma entrevista de que ele não gosta e falar assim, deixando de seguir em 3, 2, 1? É falta de controle emocional, porque ele está passando o ridículo. Mas eles fazem isso e um vai incentivando o outro a fazer. Então é assim, nós só suportamos quem diz exatamente o que a gente quer ouvir. Se você contrariar o político que eu amo, você é um invejoso, você tem desejo sexual por ele. Então, neste rol de falta de raciocínio lógico e de precariedade cognitiva, as pessoas bem intencionadas não têm espaço. Não existe espaço, porque a pessoa bem intencionada, ela vai te falar a verdade e vai ver o mundo de uma maneira mais complexa. Não é isso que o eleitor brasileiro quer. A gente está vendo aí a Patrícia Leles. Quantas mais Patrícia Leles será que estão na política brasileira, de repente com mandato, de repente ainda naquela fase de que estão brilhando na internet e que não importam quais sejam os fatos, os fãs vão continuar ali. Você pode dizer que agora, não, agora ninguém mais acredita. Acredita. Segundo o FBI, foram $700 mil dados nas mãos dela, depois de diversos fatos que comprovavam que ela não é confiável. Se a pessoa dá o próprio dinheiro, que dói, parte mais doída do ser humano é o bolso, vocês avaliem para que tipo de pessoa o brasileiro está dando voto. E a minha pergunta é, o brasileiro vai desistir de ser infantiloide e de buscar entretenimento na política e tratar a política como algo que é, algo de ações é algo meio chato? Ou a gente vai viver eternamente sob o julgo de quem dá mais espetáculo às pessoas que não sabem se controlar emocionalmente? Bom, essa é a minha opinião. Eu quero agora saber qual é a sua. Não esquece de deixar o meu like, de já compartilhar esse vídeo com alguém que eu sei que está muito legal. O pessoal quer saber a história, quer lembrar, quer não sei o quê. E só aqui no Narrativas Antagonistas você tem aí todas as imagens montadas, vídeos da época, etc e tal. Me fala o que é que você acha. Amanhã, 5 da tarde, eu tô de volta, combinado? Grande beijo para vocês e até lá.